Olá, benditos do meu Pai. Você possa continuar fazendo nenhum restante de dia, né? Não acabou ainda, mas muito abençoado, muito próspero. Vamos aí começar mais uma noite, né? Mais uma live, onde vamos falar. Estamos aí há alguns dias, eu mais a Érica Vilhena, falando sobre os desafios no relacionamento, várias temáticas que nós temos trago aqui, que são questões voltadas para as dores que as famílias têm encontrado, né, na sua jornada e na sua caminhada. Então, nós estamos aqui falando de alguns dias, trazendo orientações de como a gente pode lidar melhor com o nosso cônjuge, na criação dos nossos filhos, nas finanças. Boa noite, Zotofleck, Cris, Kikita, Manassés, bem-vindos, meus irmãos. Bom ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre crescimento pessoal e crescimento a dois. Isso é muito sério, isso é muito importante nós falarmos, é importante nós tratarmos, porque de fato tem sido a preocupação, né, da maioria das famílias, porque hoje tem aquela questão de o seu dinheiro é seu, o meu dinheiro, ou o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu, o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é nosso. Então temos muitos desafios nas relações. Fernanda Barzão, boa noite, bem-vinda, minha irmã. Então, eu estou com muita expectativa, apesar que hoje foi um dia super desafiador, né? Questão da divulgação, né? A Érica vai ter um compromisso amanhã e acabou que a gente meio que decidiu quase assim, já em cima, para poder não deixar de fazer. Esse é o nosso propósito, estarmos aqui reunidos, sempre trazendo informação, trazendo conteúdo, ajudando pessoas a se organizarem e aprender também com as experiências de vocês, né? Érica, boa noite, bem-vinda, minha irmã. Então, nós meio que na correria estamos aqui por um propósito maior. Nós queremos estar aqui servindo, contribuindo para poder trazer informação e aprender junto com vocês a lidar com essas questões aí do matrimônio, né? Quem não quer que as coisas se resolvam, quem não quer ter uma nova perspectiva, uma nova experiência. Lu Daniela, boa noite, Luciana, bem-vinda. Érica, já está por aí, né? Eu vou chamar a Érica para nós começarmos, né? O tempo hoje vai ser um tempo bacana, acredito que nós vamos ter um momento aqui que vai ser bem interessante para refletirmos sobre essas questões aí. Seguinte, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem? Como é que está o som externo? Como é que está aí? Me sinaliza aqui, por favor, para eu chamar a Érica e a gente começar, tá bom? Me sinaliza aqui, gente, por gentileza. Como é que tá o som aí? Tá legal o som? O áudio tá legal? A imagem tá legal? Fernanda Barzão, tudo ok. Uau, sensacional. Eu vou fazer um convite. Ô, Manassés, tudo ok, maravilha. Ok, vou mandar aqui ó, um convite para algumas pessoas virem estar conosco. Me ajude aí, vamos chamar a gente para estar conosco aqui? Quero te convidar a convidar pessoas para poder estar aqui conosco, para a gente bater esse papo. Então vamos enviar aí de forma manual. Pega esse coração, esse aviãozinho que tem do lado aí e sai enviando aí, ó. Me ajude a chamar pessoas para poder estar aqui conosco. Ok? Ah, gente, fico tão feliz quando chega um dia como esse, né? Onde é que nós vamos ter live e a gente pode, né, agregar conhecimento e aprender junto, sabe? Fico tão feliz quando eu tenho essa oportunidade junto com alguém. Então, é isso. É isso. Deixa eu mandar mais aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Foi enviado. Deu falha ao enviar. Oh, maravilha. Boa noite. Boa noite, Gustavo. AC Decoração, Gislane, Luciano. Tudo ok? Ótimo. Beleza, gente. Vou chamar aqui a nossa querida Érica Vilhena, uma irmã, uma bênção na minha vida. Tenho aprendido muito com os conteúdos dela. Uma mulher que tem me inspirado a trabalhar ainda mais com casais e está me ajudando com os conteúdos, com o que nós estamos promovendo aqui, a estar mais despertado para essa área, gente, de verdade. Vou convidar. Aqui. Priscila, my baby, my love, acabou de entrar. Essa mulher guerreira, mulher de Deus, essa bênção na minha vida, meu pedaço de estresse também.
Ai, ai, boa noite, meu bebê. A Erika tá chegando aí, gente. Boa Olá, boa noite! noite. E pessoal, É forte, estão me Brasil. Isso vendo? aí. Estão me ouvindo? Gente, nós estamos todos conseguindo ver aí a Erika ouvi-la. Dá um sinal aí pra gente dar seguimento. Ai, meu amor, brincadeira. Você sabe que eu te amo, viu? Tô falando que você é meu pedacinho de estresse, mas de vez em quando você me estressa mesmo. Ai, ai. João Paulo, boa Vamos noite. fazer uma live qualquer dia com ela. Vamos pôr ela e o meu marido lá de cá. Vamos fazer nós quatro. Ótimo. Vamos marcar e vamos fazer isso aí, ó. Ai, ai. Oi, Erika, eles estão falando que tá te vendo, tá tudo ok. Que bom, né? Graças a Oh, Deus. graças a Deus. Graças a Então tá Deus. bom. Eu estava falando aqui mais cedo que, mesmo na correria, você tem um compromisso amanhã e a gente ajustando e acertando a agenda. Olha, não vamos deixar de fazer, não. Vamos lá. E eu ia fazer Isso. hoje de qualquer maneira, mas aí o que acontece? Surgiu a oportunidade, fiz uma bora lá para poder não perder, para a gente estar mantendo aqui essa conexão que tem contribuído para as famílias. E como eu falei, estou aprendendo muito com essa experiência, está Claro. ajudando, né, bastante, e a gente passa a ficar mais refletivo na nossa relação, né, como que a gente está aprendendo a lidar com essas É. questões. Isso é muito bom. Giovana, boa noite, bem-vinda. Mais ao vivo sem mim. Ah, lógico que eu não vivo sem você. Você veio para completar. Ô, Érica, e aí, quer começar? Quer fazer alguma abordagem? Quer fazer alguma apresentação? Ou a gente já pode partir? Podemos começar. E aí, pessoal, eu deixei lá uma caixinha hoje. Falei com o pessoal para se alguém tivesse alguma dúvida, né? Acaba que o pessoal está gostando. O pessoal está gostando dessa abordagem, o pessoal está gostando da forma que a gente está fazendo. Maravilha. E está sendo bom, né? Está surgindo alguns assuntos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, de crescimento pessoal e crescimento a dois, Sim, sobre o relacionamento. muito E importante. aí, o primeiro ponto que a gente colocou, que eu acho que é importante, é como que o relacionamento pode contribuir para o crescimento pessoal, né? E o relacionamento, ele é a junção de duas pessoas Sim, que são individuais, cada um tem sua individualidade, sua particularidade. E uma coisa que é bacana falar é que são duas pessoas com temperamentos diferentes. É raro quando são duas pessoas que têm o mesmo temperamento. sim, Acontece, acontece. mas é raro. E uma coisa que eu sempre falo, Ulisses, é que eu sempre uso também o exemplo de que são duas pessoas que vêm com aquelas malas para dentro do relacionamento, cada um com a sua bagagem. E cada um vem com algumas coisas que eles vão trazer e vão permanecer dentro do relacionamento e outros não, né? Sim, E dentro desse relacionamento a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Uma coisa que eu falo que quando eu casei, no início do meu relacionamento, quando a gente tinha alguns conflitos, eu, na minha maturidade, né, há 15 anos atrás, diferente do meu temperamento do meu esposo, eu pensava assim, quando a gente tinha algum conflito, porque conflitos existem, viu, gente? verdade. Todo relacionamento tem conflito. E não é briga, é conflito, é diferente. São pensamentos diferentes e a gente aprende a viver com esses conflitos. E é isso que traz o crescimento pessoal. E aí, todo conflito, tudo que tinha, eu na minha maturidade, né? Há muitos anos atrás, eu não entendia com as minhas questões, eu pensava assim, acabou meu casamento. Eu pensava, ai meu Deus, amanhã minhas malas vai estar lá na porta, porque já acionava aquele gatilho, né, da Sim, rejeição, do sentimento de abandono mesmo. Eu pensava,
ele não vai me aceitar, né, com meus defeitos, com minhas dificuldades, com as minhas imperfeições, que até hoje eu tenho muitas, né? Um pouco eu fui me aperfeiçoando ao longo do tempo, mas nessa imaturidade eu pensava, todo conflito, toda dificuldade que tinha, eu pensava assim, que aquilo não ia ser superado. Então eu pensava, acabou. Só que aí ele é muito brincalhão e ele é muito centrado, e isso me ajudava muito, porque para a gente no relacionamento, é, eu tinha até dificuldade de brigar com ele. Sabe aquelas pessoas assim que você tá no dia que você quer brigar e a pessoa não briga? Então aí, no outro dia estava tudo bem, né? E a gente conversava, resolvia. Só que eu não tinha aquela maturidade ainda. Então a gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo, a gente foi aprendendo um com o outro, com o temperamento um com o outro, um foi ensinando para o outro. E aí a gente foi crescendo também, com conhecimento, com sabedoria, com as coisas externas também. Porque o crescimento pessoal do casal, ele não é só nas coisas espirituais, não é só nas coisas do relacionamento em si, Uhum. mas lá fora também, na vida profissional, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai aprendendo a ser esposa, que a gente entra às vezes por relacionamento sem saber nada. Tem gente que entra e não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, e a gente vai aprendendo a adquirir conhecimento. E Conta aí pra interessante, gente como que foi com você aí, Ulisses. interessante é que, pensando assim, no quanto que isso colabora para o desenvolvimento pessoal, é esse processo de maturidade, de codependência, dessa ajuda que veio a partir do momento que a gente se conecta. Sim. Nós vamos unir por um propósito maior. Eu tenho a minha personalidade, ela tem a dela, eu tenho meus defeitos, ela também tem. Você fala muito bem sobre as bagagens. Eu acredito que esse é o termo que melhor se adapta para as realidades das famílias. Eu vou carregar coisas de fato que eu não queria, porque faz parte desse processo, e tem coisas que eu quero experimentar, mas vai ser algo novo. É como tipo assim, eu vou levar uma quantidade de roupa, mas eu quero comprar uma roupa nova que eu só vou experimentar quando eu chegar na viagem. Entende? E aí, o que isso Aham. colabora para o desenvolvimento pessoal? É na hora que eu tiver com as debilidades, um exemplo, quando você falou a respeito, às vezes não saber nem cozinhar, eu sei. Eu posso potencializar isso na vida dela. Olha, se tem dificuldade com uma lasanha, eu sei fazer, vamos, vem cá que eu vou te ajudar. Você está com dificuldade de poder administrar as contas? Eu sei, vamos juntos, vamos resolver isso daqui. Porque a gente não prioriza assim, vamos eliminando por critérios. Uma coisa ajustando com a outra. Na minha experiência de casar, esse ano faço 16 anos de casado, foram muitas falhas, muitos erros, porque, como eu falei das outras vezes, nós não somos preparados para entrar para o matrimônio. E aí a gente entra despreparado, a gente quer se ver competente, poder, né? Principalmente homem, não, eu que sou o homem, que eu faço, que aconteça e tal, e aí dá muita cabeçada. Porque às vezes tem a insensibilidade com as dores, os dias D da mulher, sabe? A diferença que ela sente em ser valorizada ou não, só por aquilo que ela tem para oferecer, será que você me entendendo? Eu comecei a atender uma mulher aqui há uns 7 meses atrás, que ela chorava falando comigo assim, que para ela, o marido dela, para ela, era como se ela só servisse para ele se ele se descarregar. E ela falou assim que ela não se sentia Uhum. valorizada dentro do matrimônio, com vários anos de matrimônio. Por quê? Porque era o que ele conseguia enxergar dela. Fora isso, não tinha conversa, não tinha interação, não tinha diálogo. Isso causava muita frustração nela. E tem muitos homens que vêm para dentro da relação desse jeito. Só pensa que a mulher vai ser assim, ó, você tem a obrigação de me servir, porque na Bíblia fala que você não tem poder sobre o seu corpo, mas quem tem sou eu. E ainda quer usar a Bíblia, ainda quer dar um sabichão para poder oprimir a Uhum. mulher usando a palavra de Deus, que é interpretada de forma bem fora de contexto, né? Então, por várias vezes, eu não me comportei como eu sou, graças a Deus, mas eu tinha maturidade, às vezes, no trato familiar, na paciência, na tolerância, na compreensão. E a gente erra exatamente por causa disso. Então, quando ela começou a me pontuar, quando ela começou a ter coragem de poder falar, porque às vezes, como eu abordava, ela ficava até receosa, com medo. Eu comecei a parar para poder ouvir.
comecei a parar para poder pegar e entender, falei assim, eita, olha onde eu estou errando. E aí não tinha, nós não estávamos nessa época que a gente tem hoje a internet, com um Cláudio Duarte da vida, brincando, ensinando como você pode lidar melhor com relação, dentre tantas outras pessoas. Então foi meio que na marra mesmo, sabe? É ter que, tipo assim, descer do salto e entender, peraí, isso está me atrapalhando porque não é só aqui dentro que eu estou sendo ruim. Aqui dentro eu só estou potencializando aquilo que eu estou sendo lá fora. Aí eu não sei se eu estou trazendo de lá para cá ou estou levando daqui para lá. Então, na hora dessa colaboração, essa colaboração vai moldar aqui dentro e lá fora. E as pessoas lá fora vão ver aquele que está sendo potencializado aqui dentro. Então, como eu sempre falo, do lado de fora, todo mundo é bonito, todo mundo é bacana, todo mundo é certo, todo mundo é santo. Mas dentro de casa, quem conhece a realidade é a família. Então, Verdade. não adianta mentir, porque a verdade, ela uma hora vai vir à tona e talvez da pior maneira possível. Então, temos que tomar muito cuidado com isso daí. Sim. Tem uma frase que eu sempre falo, que é assim, só os donos da casa que conhecem onde estão as goteiras. Sim. E aí, na hora que vem a tempestade, a gente que sabe onde que nós vamos colocar os baldes. Verdade. Literalmente. Literalmente. E não é falando de chuva e nem de goteira. A gente está falando dos problemas, das dificuldades, das situações que vão vir. E é literalmente falando sobre isso mesmo, porque nós sabemos onde estão as brechas, nós sabemos onde estão as dificuldades, nós sabemos onde estão as imperfeições que cada um tem. E a gente vai se conhecendo dentro dessa intimidade que é no nosso cotidiano. Sim. Não adianta, por exemplo, uma pessoa de fora falar, de fora ou até de dentro, mesmo que seja uma pessoa familiar, uma pessoa que conviveu, pode ser sua irmã, que vai falar assim, eu conheço Ulisses, não sei a sua idade, vamos supor, eu conheço Ulisses há mais de 30 anos, que foi, por exemplo, quando você se casou com 20, você deve ter se casado aí com 20 alguma coisa, 28. né? Então, assim, eu conheço o Ulisses há 28 anos, falou lá com a sua esposa. Só que, por exemplo, ela te conheceu num posicionamento e numa condição como seu irmão. E a sua esposa te conhece na intimidade do lar, como esposo. Ela te conhece como pai, ela te conhece nos momentos de conflito, nos momentos onde faltou dinheiro, nos momentos onde você está ali tendo que expressar a sua raiva, um momento onde que muitas das vezes bateu aquela ira por algum interpério do cotidiano. Sim. E é aí que vem quem nós somos de verdade. Eu costumo brincar que quando a gente se casa, a gente tem uma máscara, um super bonder que é colado ali, que dura 3 meses. E aí ela cai, as máscaras caem. Por quê? Vêm as nossas feridas, vêm os nossos traumas, vêm as nossas dificuldades. E você falou algo sobre aquela submissão. E realmente é falado algo, é pregado algo, não só dentro da igreja, mas na vida, sobre essa questão de autoridade do homem e a submissão da mulher. Só que muitas vezes é falado de uma forma que é meio deturpado, porque as mulheres, tem mulher aí hoje que elas pensam até que não querem casar por causa disso, porque elas pensam que se elas se casarem, elas vão perder a liberdade, elas vão deixar de ser quem elas são, Sim. elas vão ser escravas do lar. Eu ouvi isso essa semana de uma pessoa, ela pensando assim, que no sentimento dela, ela, homem, iria ter uma posição de autoridade sobre elas, como se ela tivesse que ser, mais ou menos assim, na visão dela, ela seria somente uma empregada. Sim. Ela não teria, assim, outra visão. Por quê? A visão que ela teve lá no passado e o que ela viu dos pais dela era aquela mãe totalmente submissa,
não tinha um relacionamento onde ela enxergava amor, cuidado, carinho, atenção da parte dos pais. Não tinha esse crescimento pessoal dentro do relacionamento, onde havia apoio. Por exemplo, se a mãe quisesse estudar, se ela quisesse trabalhar fora, se ela quisesse crescer como pessoa, se ela quisesse se arrumar, se ela não havia elogios, não havia nada disso. Então, o que ela via era só uma mãe, na palavra, no linguajar capacho, dentro de casa, e é o que ela via. Então, qual que era a visão dela? Qual a vontade que ela teria de casar? Nenhuma. Qual o sentimento que ela teria? Nenhuma. E para que hoje existisse esse desejo no coração dessa mulher, teria que ser curado toda a feminilidade dela, curado o sentimento de querer ser esposa, de querer ser amada, de querer relacionar, de ter uma visão correta a respeito de homem, a respeito de autoridade, a respeito de marido, porque a submissão é você estar numa mesma missão. Exato. É você caminhar junto, é você ter concordância, você ter acordo, é comunicação. Isso que é aquilo que está na Bíblia, mas as pessoas muitas das vezes interpretam da forma errada. E aí, esse crescimento pessoal que nós estamos falando aqui, ele não acontece, acontece só de um lado. Aí por exemplo, só o homem cresce e a mulher não cresce. Na maioria das vezes, quando é um caso assim. Fica aquela autoridade distorcida dentro do lar. Exatamente. Né? E a Ângela, a doutora Ângela até falou sobre isso na live, se não estiver enganado, foi anteontem, porque ontem foi com um rapaz lá dos Estados Unidos. Sobre o posicionamento da mulher prosperar, da mulher potencializar o lar junto com o marido, e Isso. às vezes a família ser bem resolvida porque a mulher está numa posição diferente. Né? O fato do homem ganhar menos ou promover menos recursos para dentro, ou prover menos recursos para dentro de lá, não significa que ele está sendo menos homem por causa disso. Mas tem muitos que o orgulho não deixam eles enxergar que talvez essa mulher ela é uma potência e ele está resistindo a algo que pode transformar a história da família. Então, não tem o crescimento do casal nesse cenário, né? Não tem uma evolução de conjunto aí, por causa da visão egoísta, mas também partindo do princípio da forma como esse homem foi desconstruído para poder chegar no matrimônio, né? Então, a forma como ele enxergou as coisas ao longo da jornada dele ali, e a gente vê que, assim, a má instrução vai fazer com que eles se tornem desafetos dentro do lar, e aí começa as ofensas, aí falta paciência, falta tolerância, começam os apontamentos, e quando chega nesse cenário, fica muito difícil eu poder recuperar, porque eles já pensam automaticamente que, tipo assim, é melhor ir cada um para um lado. Né? Eu escutei recentemente da boca da mulher que, assim, eu ganho muito mais do que ele. Se fosse por eu deixar ele assumir a casa, ele não ia assumir. E aí, ela não falou isso por mal, é porque ela tem uma energia bem trabalhada masculina, tem uma visão de administração, de posicionamento, e ele é inseguro. Ele é um cara que vem do segundo casamento, vem do primeiro casamento, ele está no segundo, e ele tem uma identidade muito desconstruída. Então, naquele homem que passa de fato a segurança que ela espera, mas ela está com ele, eles estão caminhando já tem alguns anos, a propósito não é só pegar e cada um recomeçar, não. Mas ficou claro que quem governa não é só porque ganha mais, é ela. Mas é por questão, ela falou, se eu não fizer, não vai acontecer. Então, a evolução juntos, ambos têm que enxergar os seus papéis dentro da relação. E tem que estar com a identidade bem construída, entender o papel de cada um. E aquele negócio, o homem ganha 6 mil e a mulher ganha 4, os dois têm 10. Se a mulher ganha 8 o homem ganha 2, os dois têm 10. Então, evoluir juntos é não soltar a mão. Porque o que acontece hoje? A mulher, nós sabemos que, assim, em todos os cenários, o público feminino ele é maior. Nas empresas, nas igrejas, nas organizações e por aí vai. E o que acontece?
a gente está vendo que, por causa disso, os homens estão começando a ficar com medo de evoluir. Estão ficando com medo de prosperar. Não é a maioria, mas é um grande número também. E aí, o que acontece? Esse medo vai deixando esse homem desconstruído, inseguro, e às vezes não é por falta de alinhamento não, tá, Érica? Eu vejo aqui que às vezes a mulher propõe, conversa, fala, vamos, motiva, empurra, intuiciona o cara, e o cara fica naquele mundinho ali, tá bom do jeito que tá, não sei pra que isso, que eu não gosto disso, tá cheio de não gosto, e aí na hora que ela começa a cobrar, ele não gosta da cobrança também. Mas a atitude do não gosto provocou a situação que gerou a cobrança. Então, acaba que é um problema que o homem cria, assim como a mulher também cria. E aí eu sempre vejo uma linha, os dois caminhando num trajeto, sabendo que tem um propósito para alcançar junto, e tá os dois ali, ó. E a mulher, a internet, a mulher é muito mais safa, felizmente, eu tenho orgulho de admitir que a mulher é muito mais desenvolvida, muito mais madura que o homem, sempre independente das fases. E essa A mulher nova amadurece mais rápido que o amadurece mais homem, né? rápido que o homem. E essa nova era do digital, né, as coisas estão acelerando, estão evoluindo muito rápido. Então a mulher pega o time da coisa e começa, e vamos, e puxando. Até que chega uma hora que fica difícil para essa mulher continuar puxando esse homem. Aí acaba que chega uma hora que alguém vai soltar a mão. E às vezes quando essa mulher solta a mão, não é porque ela quer, é porque o homem que não quer caminhar. E às vezes quando o homem quer avançar e a mulher não quer, não é porque ele quer soltar a mão. A mulher está preferindo ficar no estado estático ali. Então, para ter evolução juntos, os dois precisam entender assim, vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter dias que não vai querer sair da cama, vai ter dias que vai querer largar o negócio, vai ter dia que não vai querer ter intimidade, vai ter dia que vai querer dormir até mais tarde, vai ter dia que vai querer dormir, ficar sem dormir para poder adiantar trabalho. Independente do que acontecer, esses dias vão acontecer quando o casal está determinado a evoluir, a crescer juntos. E com isso, provar um legado de prosperidade para os filhos, não só por causa do recurso financeiro, mas entender que prosperidade é além do que só pegar e ir atrás do dinheiro. É promover resultado, é impactar a vida de pessoas e deixar esse legado. Porque, como eu falo sempre aqui, eu não estou criando 2 filhos, eu estou construindo 2 famílias que estão saindo a partir de nós. Então eles precisam de enxergar isso como valor. E aí, esse crescimento, como é que meu filho vai querer crescer junto com a mulher, empreender, os dois ter um negócio, uma ascensão profissional, pessoal, sendo que ele veio, mas a mãe discutindo quem é que ganha mais, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, eu não vou pagar aquilo, e a escassez, aquela confusão toda. Então, eu desconstruo o cenário deles antes deles assumir o matrimônio, porque eles já vão levar essa bagagem que eu estou entregando agora. Entende? Então, mais do que só querer evoluir, eu acredito que tem que ter um alinhamento para poder entender, porque os propósitos, como a gente vive falando, Deus não usa pessoas, Ele conecta propósitos. Então, sempre nas relações, desde o início, são propósitos que estão sendo conectados. O entendimento vai vir com o tempo, vai desenvolver um alinhamento que vai promover esse resultado aí com o passar do tempo. Eu acredito que é mais ou menos isso. Exatamente. E o que você falou é muito sério, porque a Bíblia fala que os filhos, eles são como flechas na mão do arqueiro. Sim. E a gente puxa a flecha para soltar. Exato. E muitas das vezes a gente tem que puxar com força ali, dar uma recuada para soltar. E é exatamente isso. Muitos casais, Ulisses, a gente vê que eles se comportam como inimigos, como competidores dentro do lar. Sim. E nós, como casal, nós não somos inimigos um do outro. A nossa luta tem que ser contra o inimigo lá fora, Exato. não contra o outro. Não, nós não somos competidores um com o outro. Pelo contrário, nós estamos numa competição, quer dizer, juntos para ganhar, para vencer juntos. Mas muitos casais se comportam como se eles fossem uma guerra dentro daquele lar, um competindo com o outro, quem ganha mais, quem faz mais. Então vira aquela guerra dentro do lar realmente. Os filhos ficam ali no meio daquela guerra, como se fosse um monte de seta atingindo. E isso que nós falamos aqui é muito sério, porque eu vejo nos meus atendimentos muita gente falando, eu já vi várias pessoas falando assim, minha filha, meu filho, principalmente quando é menina,
né? Mulheres falando assim, ah, minha filha fala que não quer casar. Adolescente, porque vê o pai, às vezes, se comportando de uma maneira ríspida com a mãe, sendo aquele pai que traiu, que fez e aconteceu que não é presente, ou uma mãe que tem uma energia totalmente masculina dentro do lar, que às vezes, mesmo com o pai presente, mas teve que assumir aquele lar, porque meu pastor, ele falava assim, que são homens camisolão. Isso, Ele chama homem, ele fala, homem esse é o termo. camisolão, aquele homem camisolão, que é o famoso homem banana, que é aquele homem que não tem postura, não tem posicionamento, ele não tem que mandar no lar, mas ele tem que exercer seu posicionamento de autoridade. E isso é você exercer o seu posicionamento de autoridade não é autoritarismo, é autoridade, é diferente, né, de liderança, porque a mulher ela precisa e dentro do lar a gente está falando aqui de crescimento pessoal e crescimento em conjunto entre o casal, a mulher ela precisa de algumas coisas, assim como a criança, né? Então, daquilo que a mulher precisa dentro do lar, algumas coisas que ela precisa é cuidado e proteção. E essa proteção e cuidado, ela tem que vir da parte do homem. Ela não se protege sozinha. Essa proteção tem que vir do esposo. Exatamente. É o esposo que a protege. E nós precisamos disso. E essa proteção, ela tem que vir desse homem. E se ela se coloca numa posição onde ela cuida desse lar sozinha, ou porque ela é a matriarca da casa, ou porque às vezes tem um homem presente, mas que é o camisolão, né? Ela não tem essa proteção, então ela se sente abandonada. Ela se sente desprotegida, literalmente. E esse cuidado e proteção é o que faz essa mulher virar essa potência, porque ela se sente livre para crescer, livre para ganhar aprendizado, livre para ser aquela mãe que consegue passar o ensino para os filhos, livre para ser a mulher que ela pode ser, né? Porque se a mulher ela precisa se cuidar, se proteger, fazer de tudo, ocupar as funções que não são dela, ela não consegue crescer como mulher, porque ela está ocupando um monte de função que é dela, então ela está sobrecarregada. E sobre os ombros dela, ela carrega um monte de função que não é dela. Imagina o peso. Interfere diretamente nas necessidades um do outro. Sim. Ela de ser protegida e dele de proteger. Inverte esses Sim. valores, aí de a pouco começa a ter os ataques, aí começa a faltar respeito. A mulher se sensibiliza, porque ela não compreende que aquilo passa a ser uma obrigação dela, porque a mulher não quer ter que administrar uma casa. E a queixa do homem é porque ele promoveu isso. Falta essa compreensão, falta o respeito. O que vai acontecer? Vai vir conflito. E aí é onde a mulher consegue descobrir que ela consegue resolver e viver muito bem sem esse cara. Porque quando chega nesse momento, é que o que ela pôde fazer para poder mudar o cenário, com todos os seus esforços, não foi suficiente. Não porque ela não quis. E aí, as portas, as brechas, eu já até avancei, né? As brechas se transformam em portas. E aí, dá acesso. E aí, aquela famosa frase que nós falamos na semana passada. Não dá assistência, perde a preferência e abre concorrência. E quando assusta, coisas simples do dia a dia não faz. Daí a pouco ele está encontrando alguém que está fazendo. E a mulher que está pagando, a mulher que está resolvendo. E chega uma hora que até aquilo que ele deveria estar resolvendo na intimidade, ele também passa a não resolver. E a mulher vai resolver. Não é geral, mas infelizmente, você sabe, experiência de consultório, como eu sei, acontece isso constantemente. A gente vê tantos os dois lados. Que a gente não pode só pesar o homem, não. A mulher também tem várias responsabilidades que fica na mesa para resolver. E acaba que o homem acaba tomando um posicionamento, acaba que é mais predisposto no homem, sabe? Infelizmente, a minha classe é uma classe complicada para essas questões. Mas é possível, e tem muitos homens que comportam diferente, sabe?
Então, eu estou até vendo aqui agora mesmo uma pessoa que deixou um comentário falando: eu ouvi uma criança de 8 anos falando que não ia casar porque os pais brigam e traem. Então, esse desalinhamento, a falta de atendimento às necessidades, da compreensão, do respeito, está moldando um ser com 8 anos de idade e criando um bloqueio, não é nem resistência, é um bloqueio para algo tão lindo, tão puro que o Deus criou para nós, né? Então, assim, hoje eu penso que a maior barreira que tem nos casais para essa evolução, que começa individual e pode ser mútua, é a falta de prioridade na busca do conhecimento em como fazer isso de forma alinhada. Você sabe muito bem o que eu vou falar aqui agora. Você trabalha com casais há muitos anos, tem aquele curso lá, Casados para Sempre. Quantas igrejas têm esse projeto e quando vai lançar a nova turma, tem que ficar falando quase que todo dia, mandando telefone dos outros, porque as pessoas não têm aquele despertamento para poder ir atrás. Deixa eu experimentar para ver se isso vai ajudar. Um investimento tão baixo, que se gasta muito mais do que isso por mês com bobeira, não é investido no casal para poder aprender. Então, falta de humildade para reconhecer que não tem relação perfeita que não possa ser melhorada. Precisa, todos nós precisamos ajustar. Eu tive essa resistência por muitos anos. Eu já tinha feito 2 cursos para casais, para capacitação. Estava me achando o capaz de poder estar cuidando de casais. De fato, as formações que eu tinha feito me davam essa habilitação. Até que eu fui fazer, depois de longos anos, o Casados para Sempre. E eu tinha vergonha de saber que, tipo assim, como eu era falho como marido. Tem 2 anos que eu fiz, então não tem muito tempo que eu aprendi como eu poderia ser melhor pai, melhor marido, melhor administrador, melhor gestor, melhor companheiro. Porque às vezes a mulher não quer só o camarada lá na cama, lá fazendo ela suar, não. Às vezes a mulher quer um colo, quer ouvir, quer ser ouvida, quer deitar no colo. Coisas que ela fazia na infância com quem trazia segurança para ela, quer fazer com o companheiro. E às vezes eu deixava isso se perder por outras prioridades que não tinham tamanho e valor. Então, essas aberturas para esse desenvolvimento que o casal vai promover junto quando eles vão para algo dessa natureza, transforma a relação sim. Mas só fazer o curso não adianta nada. Precisa praticar. Concorda? É. E tem, daquilo que você falou, tem muita questão seguinte. É lógico que tem casos que não é uma estatística 100%, né? Mas a maioria é assim, homem, ele é muito ligado à questão assim, do olhar, a questão do sentimento do desejo. Então, ele vai muito para aquilo que vai lhe causar, lhe proporcionar o prazer, que vai lhe proporcionar o momento. Então, o homem é muito disso. A mulher, ela é muito do sentimento, ela é muito daquilo que é a emoção, daquilo que vai lhe causar algo permanente, no sentido de uma mulher, por exemplo, se for olhar com relação à traição, se for olhar com relação a envolvimento, ela não se envolve simplesmente por um momento ali. Ela se envolve com sentimento. Ela se envolve porque necessidades emocionais, necessidades que, aquilo que você falou, de acordo com aquilo que ela precisa. Então, tem a ver com uma necessidade de ser ouvida, uma necessidade de ser acalentada, uma necessidade de ser elogiada, Sim. uma necessidade do colo, uma necessidade da presença, dos presentes, da linguagem de amor ser atendida. Né? Tem as linguagens do amor que cada um tem, que é, às vezes, o toque, a palavra, presente, serviço, palavras de afirmação. Cada um tem uma linguagem de amor. E a mulher, ela vai muito por isso. Homem, não. É lógico que tem homens que são mais sentimentais, mais emocionais, mas a maioria dos homens são muito dessa questão da impulsividade ali, da questão do desejo. Então, é diferente. Muito diferente. Os relacionamentos, eles têm essa questão dessa junção. E a gente fala que Deus fez tudo perfeito realmente. Eu falo que é tudo muito perfeitinho. São pecinhas como se fosse o Lego ali. São pecinhas que realmente se encaixam. Verdade. Né?
Verdade. Homem tem um jeitinho, a mulher tem um jeitinho, e tudo vai se encaixando. Alguns têm uma energia masculina é, mais forte, tem mulheres que têm mais energia masculina, homens têm energia mais feminina um pouco, e tá tudo bem, porque isso vai se encaixando e a pessoa vai administrando aquilo, depende da convivência, da criação. Porém, nós dentro do lar precisamos nos atentar às necessidades e aquilo que onde tem lacunas vazias, nós precisamos nos atentar, que é aquilo que nós falamos anteriormente. Às vezes as pessoas estão convivendo dentro do lar, convive com alguém praticamente 24 horas, dorme junto, acorda junto, e você não sabe qual é a necessidade básica do seu esposo ou da sua esposa. Exatamente. Não sabe qual que é a linguagem de amor do seu esposo ou da sua esposa, qual é a forma que ele ou ela se sente amado, qual é a forma que aquela pessoa consegue se comunicar, se ele é mais ouvinte, se ele é mais visual, você não consegue entender. Verdade. Então, são coisas práticas, são coisas fáceis, que isso traz esse crescimento pessoal, porque, por exemplo, se o meu esposo, ele não é muito de falar, vamos supor, vai adiantar, então eu tenho que usar outras formas de melhorar a nossa comunicação dentro do nosso lar. Com certeza. Voltando só um pouquinho, quando você estava falando a respeito Sim. do papel do homem, da intencionalidade, o que eu vejo, que eu acho interessante, eu já passei por isso também, já falei nesse ponto. Para o homem, acordou, teve algum desentendimento, discutiu por alguma questão, o pau quebra. O cara fala, a mulher fala, eles discutem e tudo mais, o cara pega e sai e vai trabalhar. Fica o dia inteiro fora, daí a pouco começa a conversar ali na hora do almoço, ou um pouco na parte da tarde, chega em casa e começa aquela coisa, e o homem está pronto para poder pegar e fazer o quê? Para poder ir para a intimidade. Por quê? Aquilo que aconteceu de manhã cedo, passou, o homem não está nem aí para isso mais. Não está nem aí. Aí, a mesma mulher dessa discussão que aconteceu de manhã, se ela for trabalhar, ela vai ter um momento ali de conexão com seus colegas de trabalho e tal, mas aquilo não vai sair da memória dela. E não é só porque ela quer reservar, é que para a mulher é diferente a percepção da entrega frente ao tratamento. Porque nem todos os homens, como você colocou muito bem, são mais melancólicos, mais sensíveis, mais sentimentais. A maioria é um pouco mais dura mesmo. E a mulher tem aquelas reservas, e ela sente a necessidade de talvez ele retratar aquilo ali, para de fato ela ficar bem, ficar mais leve e promover uma conversa que vai levar os dois a criar uma conexão para ter intimidade. E aí, quando chega de noite, se ela está trabalhando, ou se ela está em casa, o que é pior ainda, ela vai ficar ruminando aquilo ali. E, poxa, eu trabalho, passo roupa, ele não tem trabalho nenhum com as coisas aqui, comida fresca, as crianças cuidadas, casa arrumada, e ainda a gente discute por causa disso, a gente podia resolver. A mulher fica ruminando aquilo. Aí chega de noite, o cara vai procurar, qual que é o prazer que essa mulher tem de deitar na cama com um homem desse? Não tem. E isso vai se perdendo, o distanciamento começa a acontecer e começa a ganhar proporção. E algo interessante, a admiração começa a diminuir. O desejo, a intenção, o valor. Sim. Porque isso está começando. Porque começa um dia, aí depois tem 2 vezes no mês, daí a pouco começa a ficar recorrente na semana. Quando assustar, o homem acha que simplesmente, independente da discussão ou não, quando chegar, ela tem que estar pronto para poder pegar e servir. E o homem é visual. O homem olhou, ele está pronto. O homem sentiu um cheiro, o homem está pronto. O homem viu a marca da calcinha sobre o vestido, sobre a saia, sobre a calça. Tem homens que se inspiram só por isso. Às vezes as mulheres, quando estão nos períodos, aí, ou então pela temperatura, ela não está com o bojo na frente do sutiã, então tem aquele destaque também. Aquilo ali já mexe com a cabeça do homem. O homem está pronto só de ver aquilo ali. Agora a mulher não. É a conversa, é um elogio, é uma brincadeira que ela se identifica mais, que ela gosta mais, porque as mulheres dão sinais. E aí, às vezes, nós somos muito tontos, cara, para não perceber os sinais que estão sendo emitidos por essa mulher.
sabe? E aí, quando chega de noite, ele tá pronto, porque para ele, não, isso é bobeira, coisa que acontece, tem que ligar para isso, não. Não, tem que ligar sim, porque se ela liga, tem valor, tem importância para ela. Tinha outra forma de resolver? Tinha como resolver. Então, por que que sempre mas tem que dizer que é o meu jeito? Só um jeito que vai prevalecer dentro da relação? Não. E o jeito da mulher de fazer? Por que que o jeito dela também não é respeitado? Por que que não é levado em consideração? Então, parece que eu sou o modelo perfeito. Não é, eu aprendi porque eu falhei com a minha mulher. Tive que aprender a entender quando ela não estava para coisa e eu morrendo de vontade. E às vezes era por causa, talvez, de uma brincadeira que eu tinha feito que ela não tinha gostado. Era imaturidade dela? Poderia ser. Mas e quando o tempo foi avançando, que o comportamento meu gerava o mesmo sentimento nela? Não era imaturidade. Então, assim, nós agimos conforme nós aprendemos a nos comportar. Eu sempre falo aqui, comportamento aprendido. E aí eu vim trazendo moldes velhos, iniciando uma nova relação, porque era o que eu carregava de lembrança de dentro de um lar disfuncional que eu vivi por muitos anos. E aí eu tenho condições de ajustar. E as mulheres dão sinais porque ela quer ajustar é na experiência que os dois estão construindo. E aí, quando não tem mais admiração, vai sobrar o quê? Vai restar o quê? Aí é hora de procurar alguém para poder culpar, é hora de procurar alguém para poder tentar resgatar aquilo que foi destruído com as próprias mãos. E não, a mulher, só porque está casada, só porque a Bíblia dá alguns apontamentos do comportamento e compromisso de cada um com os corpos um do outro, ela não é obrigada a ir para a cama com esse homem desse jeito. Se ela não está confortável, se ela está chateada, isso precisa ser resolvido. E eu acredito que, assim, não tem isso de se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças se acabam no quarto em cima da cama. Não, não existe isso não. Só na música. Só na música. Eu tenho uma amiga aí, pastora, que ela fala, ela até fez uma pregação no casamento de uma amiga minha, eu achei assim muito bacana. E até hoje estudar pano para manga, como diz o povo, que ela fala que em toda casa tem que ter um sofá. E ela fala assim que o casal tem que resolver essas diferenças no sofá, sentado, porque é a famosa DR, Sim. conversando, tem que ter diálogo. Eu falo muito sobre a mesa, e tem até, na palavra fala, e a mesa, tem canções que falam sobre isso, que a mesa traz cura. E hoje nós falamos muito sobre isso. E tem livros que comprovam que até crianças e adolescentes que são criados à roda da mesa, que são criados em relacionamentos com a mesa, o perfil comportamental deles é comprovado que eles, até a vivência de não ter, como que eu falo assim, minimizado da estatística do contato deles com os vícios. Sim. Por causa da convivência e dessa roda, da mesa em família. Então, esse diálogo, esse estar junto, essa DR é necessário realmente. E faz toda a diferença. O casal precisa. Eu, nos meus atendimentos de casal, muito que a gente passa, e quem é meu cliente, se tiver aí, vai saber. Eles vão falar, é verdade, é isso mesmo. Eu falo que eles precisam colocar em prática, nem que seja pelo menos 20 minutos de conexão, que é o quê? É a conversa, o papo. Mas não é para falar assim, tem a conta para pagar, a gente precisa resolver, que o menino está com nota baixa. Não é falar sobre eles, se conectar, falar sobre os seus desejos, suas vontades, seus sonhos, seus planos, falar sobre aquilo que às vezes está incomodando entre eles, não é os problemas, não é falar assim, porque o menino fez isso hoje, porque a roupa está suja, porque não é isso. É se conectar, é falar sobre eles, sobre o casal precisa se conectar. E o casal precisa ter pelo menos esses 20 minutos dele, a só, para se conectar, porque às vezes a gente não tem esse tempo. Quando namora, eles pegam o telefone e ligam um para o outro e fica lá 2 horas. Desliga você primeiro. Isso. Não.
Oh, meu amor, como que você tá? Você tá bem? Ah, depende, tem gente que não gosta muito de conversar no telefone, né? São casos raros. Sim, Mas a maioria, gosto. que eu sei que tem gente aí na live que fazia isso, ou ainda faz, tem gente aí que namora, fica lá 2 horas no telefone. Agora é o WhatsApp, né? Então eles ficam lá mandando mensagem. Meu amor, bom dia, não sei o quê. E muitas das vezes o casal chega em casa na correria do seu dia a dia, que eles vão deitar, o que que faz? Leva o celular para a cama. Não tem nem o tempo de se conectar, não tem o tempo de conversar, não sabe o que que aconteceu, você não sabe nem o que que ocorreu no dia a dia um do outro. É lógico que você não vai trazer os problemas lá do seu trabalho para sua esposa, nem ela do trabalho dela, mas às vezes é gostoso ela ouviu o que, que aconteceu, uma história legal, que fulano falou isso, fulano falou aquilo. Por quê? Vocês estão longe, e a pessoa, às vezes, ela quer saber do seu cotidiano, ela quer saber da sua vida, quer saber coisas engraçadas. Está numa roda de amigos. Eu já tive cliente que reclamou uma coisa tão simples, e eu achei assim, falei assim, gente, isso é real. Isso é real. O casal, às vezes, ele perde a oportunidade de crescer, de amadurecer junto. E é uma coisa tão real. Eu tive cliente que reclamou e falou assim comigo assim, Érica, eu sentei numa roda de conversa e eu me senti uma pessoa estranha naquele lugar, porque eles conversavam coisas e eu falei assim, quem eu sou perto do meu esposo aqui? Eu não conheço ele. Eles estão batendo papo, conversando, contando coisas e falando, e rindo e brincando. E eu estou aqui nesse ambiente, eu não sei de nada disso. Aí fulano falou assim, né, esse cano, nossa, não sei o que, é a pessoa que estava ouvindo e sabendo de toda a história do contexto, e eles rindo e brincando, e ela assim, gente, ele não me falou isso, eu não sei de nada disso, eu não faço parte dessa história. E ela começou a murchar, e falou assim, eu não faço parte da vida desse homem, Não conhece, né? eu não conheço esse homem. E assim, muitos anos de casado, não são poucos, muitos anos de casado. Não vou nem falar, porque senão depois a pessoa assiste a live e vai até saber sobre quem que eu estou falando. Mas, gente, nós somos casados, casais. E serve para namorado também, porque a gente vai criando essa conexão de intimidade. Eu preciso saber quem nós somos. Lá teve uma primeira live que nós falamos sobre isso. O casal, ele se conecta no olhar. A gente sabe um do outro. Eu e meu esposo, a gente tem uma história muito engraçada que a gente conta, que uma vez a gente estava na casa de uma pessoa e eu gosto muito de queijo. Gosto muito de café, mineira. E aí a gente estava na casa dessa pessoa e tal, e aí ela serviu um queijinho e nós estamos comendo queijo conversando, comendo queijo conversando. E aí meu esposo me deu aquela cutucadinha debaixo da mesa. Eu já entendi o que que ele falou, tipo, chega, vai comer o queijo todo da mulher? Pela cutucadinha, eu entendi o que ele quis me dizer. Uhum. E eu olhei para ele, que eu sou muito expressiva, né? E eu, no meu olhar, eu já falei com ele, no meu olhar, nossa, você vai deixar eu comer o queijo? Só no olhar. Ele me falou e eu respondi no olhar. Então, pelo olhar nós conversamos, pelo olhar a gente brinca até hoje sobre isso, negócio do queijo. Por quê? No olhar ele me falou, chega, vai comer o queijo todo da mulher? E eu no olhar respondi, o que que tem? Deixa eu comer o Deixa eu queijo. comer o queijo. Então, mas foi no olhar, conexão. Às vezes a gente não conhece quem está do lado. E tem casal que não conhece quem está do lado. Isso é Não conhece a construído, pessoa né? que você dorme junto. Não conhece quem você dorme junto. Isso é muito Isso é sério. construído. E Isso é construído. essa pessoa que eu estou contando na história, eu assim, meu coração doeu. Porque eu falei assim, é real. Tem muita gente que vivencia isso.
pessoa tá lá, rindo, brincando, e a pessoa pensar assim, eu não faço parte da vida dessa pessoa. Aí o meu esposo fala, comeu o queijo todo. Você começou falando, eu acho interessante que tem muita coisa que a gente tem em comum nas ideias de como os valores nas famílias precisam ser preservados. Eu falo que precisam, não pode parecer assim, pode ser preservado? Pode. Tem que? Não. Não, nesse momento, esses valores eles têm que, mas eu falo assim, eu prefiro que eles devem ser preservados, porque tem gente que não concorda, porque tem gente que discorda, tipo assim, ter necessidade de se sentar na mesa, para quê? E na correria, cada um tem sua coisa, poder pegar e fazer faculdade, escola, curso, não dá tempo, não dá tempo, nunca dá tempo. Quando perde, aí vai querer recuperar o tempo. E quando tinha tempo, não valorizou esse tempo. Hoje, aqui em casa, já há algum tempo, graças a Deus, uns 2 anos ou mais, que exclusivamente nós fazemos uma refeição por dia, à mesa. E a gente, foi depois que eu fiz as formações lá, mas a minha esposa, que a gente passou a adotar isso mesmo, para valer dentro de casa. Porque a gente fazia esporadicamente, agora não. Nós fazemos de forma regular. Uma das refeições do dia, a mesa e com oração. E detalhe, em cada dia, 1 hora. Os nossos filhos, eles têm essa premissa de estar orando ali, sabe? E quando você fala a respeito do tempo com o casal, às vezes a gente toma banho, entra pro quarto, eles estão aqui, bate, ó, eu e sua mãe, a gente vai conversar. A gente fica no quarto, deita. Às vezes a gente nem fala nada, a gente fecha a porta, eles já sabem. A gente deita na cama e conversa como dois colegas, batendo papo. A gente se perde às vezes no horário conversando. Eu, mas a minha esposa, nós fazemos isso. Nós construímos isso. Às vezes a gente pega, fecha uma porta e é porque a gente está lá namorando mesmo. E os meninos não ficam batendo na porta, não é porque a gente precisa de alimentar esse fogo, esse calor, essa conexão fora dos padrões. Ah, tem que esperar o menino dormir. Ah, tem que esperar o menino ir para a escola. Não precisava disso antes. Ah, a realidade muda quando tem filho. Muda. Nós vamos fazer as coisas de forma desrespeitosa? Não, mas vamos perder a nossa energia que a gente ainda tem, as nossas oportunidades que ainda tem por causa dos filhos? Não. Primeiro, tem uma conversa aberta dentro de casa, tem a conscientização, e os pais precisam falar sobre isso com seus filhos, porque de a pouco começam as perguntas, como que eu fui criado? Quando eu nasci? Como que foi? Sem erotizar, sem sexualizar a criança, falar, explicar, sim, lógico, depois de uma certa idade, para alguns, mas eles saberem disso. Então, a gente faz, às vezes, café da manhã, às vezes café da manhã e almoço, e sempre que nós fazemos isso, tem que ter oração. Não tem telefone na mesa, a gente tem esse cuidado para poder não distrair, e a gente conversa. Às vezes, eles querem falar sobre um filme, sobre um jogo, a gente tem aquele momento de família, sabe? Por quê? Porque nós aprendemos que a experiência da mesa, ela traz restauração, ela traz intimidade, ela traz comunhão. E os nossos filhos vão levar isso para a família deles, com certeza, porque eles já sabem valorizar essa importância. É raro, às vezes, que eles não querem estar lá. Quando está assistindo um episódio de alguma coisa que está muito legal, eles querem continuar assistindo e comer no quarto. Não. Aqui na mesa. E não tem insistência, vai lá, a gente senta e faz. Por quê? Porque isso, para mim, vai provar para eles que nós estamos valorizando a questão familiar como sumária, sabe? Todo valor, toda prioridade é ali, porque tudo acontece a partir dali. Decisões são tomadas nas mesas, né? E ali, às vezes, a gente até decide sobre coisas que nós temos que fazer com eles ali, e esse momento da gente estar junto é o momento da gente conversar e se interessar por coisas que eles querem falar. Às vezes tem filho que às vezes fica o dia inteiro atrás do pai ou da mãe querendo falar de uma experiência nova, de alguma coisa nova, porque talvez eles não tenham esse hábito de sentar à mesa. E não tem esse tempo lá, e ao longo do dia ele tem que ficar mendigando a atenção do pai e da mãe, que parece que vive correndo do filho para poder dar a atenção que ele merece. Então, nesse momento, é o momento da gente pegar e promover isso daí. Então, a gente se adapta todas as vezes que a gente faz isso. Por quê? Porque é transformador. E não é poder querer fazer papel de família bonita para ninguém, não. Nós entendemos o valor disso. Então, quem concorda e faz, beleza. Quem não concorda, não faz. É como eu costumo dizer, igualzinho aquele comendador da novela. Se você faz um favor. Se você não faz, você faz dois. E as consequências de quem não faz. Né? Então, aqui nós preferimos fazer assim. E tem dado certo. E cada família tem o seu ritmo. Sim. Cada família tem o seu jeito de ser, sua forma de ser criado. A pessoa vai vendo, a gente vê o que é bom
e vai retendo, né? Se a gente vê que está dando certo, vamos fazer. Se a pessoa vê que não está dando certo, ela acha que não é bom para ela, e quem sou eu para poder pegar a pessoa ali pelo pescoço? Amordaçar que eu não vou, Não né? tem como. Mas eu posso provar, né, com fundamento prático que dá certo. Uma coisa que eu acho muito bacana que você falou, que eu acho bom pontuar, e eu até conversei esses dias para trás com uma pessoa sobre isso, é sobre a questão da admiração. E a gente estava conversando e a gente falou sobre essa questão. O quanto é importante a gente respeitar e a gente ter essa admiração por aquela pessoa que a gente tem do lado. E muitas das vezes, com o passar do tempo no relacionamento, de acordo que vai acontecendo as imperfeições, vai acontecendo os erros, a gente vai vendo que o nosso cônjuge, nosso namorado, marido, noivo, eles não são perfeitos, eles erram conosco, a gente vai se decepcionando, as nossas expectativas não vão sendo correspondidas, porque ninguém é perfeito. Então, às vezes, essas admirações vão sendo perdidas e as pessoas vão nos frustrando. E com o tempo, com o passar do tempo, se essa admiração, se esse respeito, ele vai sendo perdido, vai perdendo um pouco dessa essência. E cabe a nós fazer com que essa confiança, esse respeito, essa admiração do outro para conosco vai sendo resgatada, né? Então, assim, eu preciso reconquistar isso diariamente. Eu preciso trazer um pontinho novo de fazer com que o outro me admire, com que o outro me respeite, com que o outro tenha isso. Por quê? Não é algo forçado, é algo reconquistado. É da mesma forma quando uma confiança ela é rompida. Não tem como você forçar o outro a confiar em você se você quebrou essa confiança. Mas você vai reconquistando, você vai mostrando o seu comportamento, você vai passando isso para o outro, né? E a admiração, ela é algo que é importante, porque a gente precisa olhar para o outro e ver aquela pessoa com essa essência de olhar e falar assim, nossa, como eu admiro, como ele é respeitado. Inclusive, tem até um versículo que eu estou apaixonada lá em Provérbios 31, que fala disso, de como a mulher de Provérbios 31 ela é admirada pelo seu esposo. E isso é lindo, porque ela faz muitas coisas. Ela não é só a mulher sábia, como todas as mulheres tomam isso para elas, né? Porque é um exemplo para nós. Mas lá em Provérbios 31 fala que ela é admirada e respeitada pelo seu esposo e pelos filhos. E isso é maravilhoso, porque é um exemplo para nós, mulheres. E ela era uma mulher que lá, ela não era só a mulher do lar. Mostra em Provérbios 31 que ela era empreendedora, ela tinha servas que ela dava ordem para as servas, ela acordava cedo, ela cuidava das coisas da casa. Então, assim, mostra que ela tinha muita sabedoria e muitas coisas, né? Mas essa admiração, esse olhar de amor, de admiração, ela tinha sobre ela. Isso é algo, assim, que traz um exemplo muito grande para a gente. Eu gosto muito, assim, dessa parte ali de Provérbios 31 por isso. Tá aqui, ó, um comentário aqui, ó. Na nossa família, sempre quando temos algo mais sério para ser tratado, juntamos em volta da mesa para resolver. Meu pai faz questão, não é mesmo, Ulisses? Isso é minha irmã, que está aí na live, Luciana, minha irmã. Beijo, irmã. E é isso mesmo, meu pai faz questão. Prova prática, tá vendo? Prova prática, porque e nesse contexto da minha família, nós tratamos as coisas assim. E o meu pai, o bicho está pegando, tem alguma coisa para resolver, ele quer chamar atenção, ele quer cobrar um vacilo, é na mesa e assim, pronto. E um detalhe, tá? Eu, às vezes, ele começou a valorizar algumas questões porque eu aprendi isso e falei com ele, não, tem isso não, assim, não, eu faço questão. A cadeira da ponta
é de quem governa a casa. E aqui em casa, aqui, os meus filhos só sentam na cadeira da ponta ou da direção da mesa ali, quando eu assim, pai, eu posso sentar hoje? Eles me perguntam se pode. Pai, hoje eu que vou sentar. Às vezes eu ponho a minha esposa para poder sentar lá. Então, tem gente que acha que isso é bobeira. Nós aprendemos o valor disso daí. Isso é muito sério. E quando tem Aham. essas questões, o meu pai, eu faço questão que ele sente nesse lugar lá. Agora, quando tem alguma coisa, tem alguma situação que precisa ser pontuada, eu sento nessa cadeira. Entende? Mas eu tenho esse respaldo, né, que ele me concede. Então, a minha irmã está falando uma coisa aqui que é uma realidade na prática que nós vivemos. Então, meu pai tem esse entendimento. Meu pai sempre cobrou assim. Então, quando quer, vamos resolver uma coisa bacana, beleza. Mas quando é na hora de tratar as feridas, tratar os BO, é lá também. E doa quem doer, tem que sentar e tem que ouvir, porque nós temos que honrar o legado e a posição dessa pessoa, né? E ele está vivo para poder ser honrado, independente da forma como vamos interpretar aí, né? Tá certo, tá errado. A gente às vezes quer julgar que tá errado, que não precisa disso, mas se para ele tem valor, eu acredito que o princípio da honra Sim, está a partir daí, né? E quando você falou a sim. respeito da admiração, que eu até comentei cabeceira é minha, ó, o Juliano o Cristiano tá falando. É isso aí, ó. A cabeceira é minha. E os meus filhos já entenderam isso, sabe? Então, assim, E é bom que já respeita a questão da autoridade. Quem senta na ponta paga a conta. é, Já é, viu? tem esse ditado também, né? Então, quando você estava falando a respeito aí da questão da admiração, o versículo que você usou, você foi muito feliz para poder trazer ele, e eu percebo que é isso. Quando você falou alguns minutos atrás sobre a questão do namoro, é minha linda, é minha Deus, eu vou fazer, vou acontecer, existe essa alucinação que transcende, cara. O homem fica louco, a menina também, quer presentear, não tem mais ninguém no mundo para poder ser visto e tal. E aí, com o passar do tempo, o matrimônio não provoca isso, mas as pessoas dentro do matrimônio provocam esse distanciamento que surge através dos conflitos mal resolvidos, a falta de maturidade, a má administração. E uma das primeiras coisas que perde, de fato, é a admiração. E sem admiração não tem motivação. Sem motivação, aí os valores vão se perdendo. Aí as portas vão se abrindo. E aí, quando se assusta, algo que começou tão bonito está precisando de ajuda para ser reconstruído. E não significa que o fato de saber tudo também não tenha necessidade de buscar formas de melhorar, não. Mas muitos problemas que chegam ali depois de anos de casado, nos cursos ou na terapia de casal, poderia ter sido evitado se tivesse tido esse tempo que eu falei aqui de vamos conversar? Deitar na cama os dois, conversar, sem preocupar com o tempo, sem preocupar com a hora. Porque quando está namorando, não tem essa preocupação. Quando está noivo, quer estar junto, quer É, viajar, quer fazer. Aí quando casa, é só o dia a dia, as contas estão pagas, os meninos estão aí, está aquilo, então está tudo certo. Deixa eu ficar aqui no meu telefone aqui, ó. Tem momentos que o homem precisa de estar na caixa do nada, como diz o Cláudio Duarte, mas e essa caixa do nada não acaba, não. Tem um momento que precisa de sair daquele cenário ali. Porque falar sobre o dia é bom, não trazer os problemas para dentro de casa, mas falar sobre como foi a experiência, os desafios, até por não ter sabido lidar com uma situação, como quando eu trabalhava fora. Às vezes eu chegava aqui e eu tinha essa preocupação de trazer os problemas para casa, mas às vezes minha esposa perguntava, e aí, como é que tá? Eu, não, tá tudo bem. Aí ela, nós somos casados, tem 14 anos, o que aconteceu? Por quê? A conexão, quando ela está ativa, quando ela está em dia, você não precisa de falar mesmo, não. O seu parceiro te conhece. Não adianta você tentar é. enganar. O parceiro conhece. Isso é conexão, isso é admiração. E aí, quando você conta coisas boas, nossa, está tudo certo. Mas e quando acontece o desafio? Quando acontecem os problemas? É um prejuízo financeiro? Foi uma falha em algum procedimento no trabalho? Foi uma questão no trânsito? Foi uma questão com o familiar? Então, eu quero proteger e isso vai trazer problemas para mim, que eu vou ficar mal e daqui a pouco eu estou tendo que depender até de uma ajuda médica de fato. Então, é mais fácil conversar e tem alguém para te ouvir, entende? Hoje, eu trabalho aqui, eu vivo do que eu faço aqui, de trabalhar com terapia, de ajudar pessoas a transformarem as suas vidas através da experiência e através da terapia. Mas já aconteceu de eu terminar o meu dia, eu tenho que falar para minha esposa. E ela, e aí, como é que foi? E tal. Teve uma vez que eu atendi um empresário, um cara
O cara, como se diz aí, né, no linguajar aí dos bambambam, hein? Um cara pica grossa, empresário nato lá de São Paulo. Quando foi apresentado para mim, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou atender um cara dessa patente? E fui para o atendimento. E aí aquele negócio que você falou sobre conhecer o que o outro fala. A minha esposa tem às vezes essas queixas, por quê? Porque eu falo assim, você precisa se interessar mais por certo tipo de assunto. Porque eu converso sobre um tudo, eu leio muito sobre tudo, eu sempre fui muito curioso. E o cara vinha falar comigo, começava a falar a respeito de gestão de pessoas, de empresa, eu tinha assunto para falar com o cara. Falava sobre administração do lar, ele cheio de condições que ele não sabia resolver. E eu, levando ele a contornar aquela conversa de forma que ele precisasse se enxergar naquilo que ele não estava fazendo, que era o motivo da queixa, era o motivo da cobrança. E no final das contas, o cara, para quem não queria fazer terapia, que fez porque alguém mandou, um atendimento de 50 minutos ficou 1h40. Entende? Porque o cara sentiu a necessidade de falar. E quando eu saí do atendimento, eu cheguei lá fora, nossa, meu Deus, e ela perguntando, eu falando. É o meu dia, eu estou dentro de casa, mas o meu dia, eu tenho minha responsabilidade, meu trabalho aqui. E eu queria falar sobre isso. E foi uma experiência sensacional, dentre tantas outras que eu tive com pessoas dessa patente, que acontece muito porque chega num nível que o cara acha que só o dinheiro resolve tudo. Só ter uma posição, tá de helicóptero, tá de avião, tá no meio de gente que a conversa de milhões é que resolve tudo. E o bem mais precioso destruído por causa dos milhões, que não tem valor nenhum para aquela pessoa. Entende? A presença faz toda a diferença. Então, nós precisamos manter acesa essa chama e valorizar de fato quem está do nosso lado, caminhando com a gente. E a questão da admiração, ela se perde até mesmo por interesse. Porque, ou melhor, desinteresse. Porque existe a possibilidade do elogio, mas se eu não amadureço para questões pontuais do dia a dia, eu vou começar a me incomodar com coisas bobas que podem ser relevadas. E aí acaba que a mulher acha estranho, por que ele está agindo assim? Meu Deus, o que eu falei demais? Começa aquele sentimento de culpa, e isso vai destruindo emocionalmente a mulher. E o sentimento passa a não ter o mesmo valor. E aí não é só o homem que perde admiração pela mulher porque os dois estão desconectados. A mulher está desconectando porque ela já perdeu admiração pelo cara, sabe? Então isso é muito sério, é algo que a gente precisa falar sobre manter, porque vai viver aquilo que a gente alimentar mais. Então hoje falta elogio, falta um emoji, falta um presente surpresa que acontece no namoro, falta tudo isso. É resgatar aquilo que está se perdendo, porque atingiu o ápice, casou, acabou, não precisa fazer mais nada. E muitos estão nessa crença, e é por isso que nós estamos vendo vários problemas nas famílias acontecendo aí. É. E essa questão da admiração, ela é muito séria, porque assim, ela afeta outras áreas. Quando a pessoa perde a admiração, ela vai perdendo a vontade de estar perto, ela vai perdendo o desejo, ela vai perdendo a vontade de lutar pelo relacionamento. Eu lembro que essa pessoa que eu conversei, ela falou comigo com essas palavras assim, no início, eu via o fulano de tal como o cara. Ela falou assim comigo. Eu olhava para ele, ele falava, eu achava assim que ele era o cara, porque tudo que ele falava, eu perguntava tudo para ele, porque eu achava assim, nossa, ele tem conhecimento pra caramba, e tudo que ele fala. Então, assim, ela admirava, ela falava assim, ele conhece muito, ele tem muito conhecimento. Tudo que ele falava era lei para ela, no sentido, eu vou perguntar para ele, porque o que ele falar para mim, né? Até não é pedir permissão, mas é como se fosse assim, o que ele falar para mim é lei. Só que com o tempo foi surgindo desrespeitos, foi surgindo uma palavra com grosseria, foi surgindo uma palavra mais torpe, né, um palavreado, um desrespeito aqui, um desrespeito ali, da parte de um, da parte de outro. E isso vai perdendo a conexão desse casal, vai perdendo a admiração. Aquela palavra onde para ela era lei, para agora já não vale mais, Sim. porque ela já não respeita mais aquilo que ele fala. Ah, não, nada a ver o que ele está falando, ele não sabe de nada.
Vou perguntar para fulano, porque isso aí ele não sabe de nada. Então, é como se fosse assim, até uma coisa que, por exemplo, às vezes o marido vai trocar uma torneira em casa, aquilo para a mulher é valoroso, porque é o homem, é o cara. Mas aí até nisso já desmerece. Ah, vou chamar um cara que faz o serviço ali, já desmerece. Não, ele não dá conta de fazer isso, não. Ou então é assim, eu chamo, eu falo, ele nunca faz, então vou chamar outra pessoa, porque não tem paciência de ficar esperando. Então vai perdendo, vai perdendo, daqui a pouco nem considera mais a pessoa, é como se fosse um simples morador da casa. Já ouvi pessoas falando assim. É como se aquela pessoa fosse mais um morador da casa. Não é a pessoa especial. Não é aquela pessoa que você vai fazer, por exemplo, a comida e você pensa assim: o que que aquela pessoa quer comer? O que que você quer comer hoje? Porque a gente, né, quando a gente ama, quando a gente está ali, a gente quer cuidar, a gente preocupa com a pessoa. Então vai perdendo toda a intencionalidade. E amor é decisão, amor é intencionalidade. A gente decide amar quem está do lado. A gente decide passar por cima das imperfeições, passar por cima dos defeitos, porque até os defeitos da pessoa que está do nosso lado vão nos Com completando. certeza. É isso. Eu sempre falo que amor é decisão. Não existe essa palavra de falar assim, o amor acabou e o casamento vai acabar. Porque o amor, ele não acaba, não acaba o amor. É o pote que deixa de ser suprido. É como se fosse assim, vai secando. A gente tem que ir enchendo aquele pote. A gente tem que ir colocando ali dentro Exatamente. Eu, tudo aquilo que vai suprir o relacionamento. Cláudio Duarte, né, eu sempre menciono ele porque a primeira vez que eu vi algumas menções que eu fiz aqui foi com ele e com o Silas Malafaia, que falava muito sobre casamento. Eu lembro de 2003, 2004, assistir o programa Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, e como que ele falava sobre casamento e intimidade, uma linguagem mais aberta. E todos os dois trouxeram o mesmo exemplo. Quando fica falando desse, né, porque o amor acabou, a gente está com problema que o amor acabou e tudo mais. Então, peraí, deixa eu falar com você uma coisa. Quando seu carrão lá, custou não sei quantos mil, acaba a gasolina, você deixa ele para lá porque acabou a gasolina? Você abre mão do carro porque acabou a gasolina? Você não faz isso. Você vai lá, compra combustível, põe no carro, depois vai lá e abastece ele completo e continua usando o carro. Por quê? Porque o que faltou foi o combustível. E tem um combustível específico para poder fazer o carro andar. A mesma coisa no matrimônio. Então, se você não alimentar de amor, de companheirismo, de compaixão, de compreensão, de admiração, respeito mútuo e amor, uma hora essa energia vai trazer um desgaste. O distanciamento vai promover várias marcas que os dois vão sair prejudicados. Aí é simplesmente pegar e terminar e recomeçar do zero com outra pessoa que não sabe nada da sua vida, sabe? Então precisa colocar combustível. Qual que é o combustível? É o amor. Como? Através de várias coisas. Quando você fala de condição, são várias coisas que envolvem o amor. É o ato de serviço, as palavras de afirmação, carinho, tempo de qualidade, que está faltando em muitas relações, que é uma linguagem de amor. Então, é resgatar isso. É parar de achar que não tem tempo quando não falta prioridade dentro do tempo que é igual para todo mundo. E na maioria das vezes o egoísmo é achar que, tipo assim, você tem que ter tempo para mim. Eu, se eu tiver tempo, a gente faz, mas no meu tempo eu quero que você faça, sem respeitar se o outro está comprometido com alguma coisa ou não. Então, essa inversão de prioridades, né? E nem sempre vai ser despertado de forma automática ou natural. Às vezes precisa de uma ajuda, precisa de um impulsionamento. Hoje está mais fácil para nós que estamos nesse cenário a questão da terapia, que é uma ajuda para poder trabalhar essas questões, ajudar esses casais a organizar.
que antigamente não tinha, né? E o curioso é que a gente não via isso de forma tão recorrente antigamente. Tem casais que hoje estão com 50, 60 anos de casado, 30, 40 anos de casado, mas muitos têm aquele tradicionalismo, né, que mesmo com todos os desafios, conservaram e mantiveram, criaram os filhos, netos, à luz dessa forma de conduzir as famílias. Mas não é todo mundo. Então hoje a gente tem recursos, tem igrejas promovendo cursos, seja católica, evangélica, preparando noivos, preparando namorados, corte, casamento, e depois aí buscando uma reestruturação na família, renovação de votos, enfim. Então, tem recursos. Então, tem mentorias, hoje tem palestras. Então, se for olhar, tem várias formas de ajudar esse carro, esse veículo do casamento seguir. Porque tem vários tipos de combustíveis para poder levar esse carro até o fim da jornada, que é até que a morte separe. E assim, tem até uma cliente minha aí na live, e às vezes a pessoa, muitas das vezes, se pergunta, né, que a gente não sabe o que fazer. E uma coisa que eu acho muito, muito sério é o seguinte: a gente não pode minimizar a dor do outro. E quando nós falamos de relacionamento, Ulisses, eu acho que eu não posso olhar, por exemplo, para aquela pessoa, ou para o esposo, ou para a esposa, ou um relacionamento até mesmo de namoro, noivado, não importa, e achar que aquilo, muitas das vezes, é balela, e falar assim, vai passar, né? Eu já venci isso, é simples, é bobeira, está fazendo uma tempestade em copo d'água, que é o que as pessoas muitas das vezes falam. Porque, por mais simples que pareça aquela situação, se aquela pessoa está chegando para mim e falando que aquilo, muitas das vezes, o machucou, que aquilo feriu, que aquilo está incomodando, que ele está incomodado ou ela está incomodada, é porque aquilo está ferindo, aquilo está machucando, aquilo está incomodando realmente o relacionamento. Então, a gente não pode minimizar a dor do outro no sentido de achar que aquilo não é válido dentro do relacionamento, porque tudo que está incomodando tem que ser ouvido, tem que ser levado em consideração. Então, no casal, sim, tem que ter essa escuta, eu tenho que ouvir atentamente, por mais que às vezes a pessoa repita aquilo várias vezes, às vezes a pessoa fala assim, tá me incomodando isso, aí aquela atitude da pessoa tá se repetindo, fala, não, mas você já falou isso várias vezes, já falou várias vezes, mas está incomodando, então aquilo precisa às vezes ser mudado, né? Se a pessoa está falando, é porque está incomodando. Exato. E quando a gente se cala, a gente para de falar, não é porque às vezes não está incomodando mais, é porque às vezes a pessoa cansou de falar. É porque às vezes a pessoa já pensa assim, ai, cansei, não vou falar mais, vou largar para lá. Então a pessoa que está do lado, ela precisa se atentar com a dor do outro. E uma coisa que é muito importante, quando a pessoa fala assim, eu não sei o que fazer. Porque às vezes o outro lado não enxerga essa necessidade de mudança. Às vezes o outro lado não enxerga e não dá um ponto de partida para essa mudança. Então, eu do lado de cá, não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Então, o que eu falo é o seguinte, se o outro lado não enxerga a mudança, quando a gente está do lado de uma pessoa cega, o que é que a gente faz, Ulisses? A gente dá o braço, não é? A gente dá o braço, a gente não pega o cego e leva ele, não. A gente dá o braço, porque o cego, ele precisa de segurança para atravessar aquela rua, se ele for atravessar. Tenta ajudar um cego a atravessar uma rua para você ver o que ele vai falar. Ele vai falar assim, deixa que eu seguro em você. Porque ele precisa segurar em algo, ele precisa do apoio. Então, se você vai dar o ponto de partida, se a outra pessoa que está no relacionamento, ele não enxerga
que precisa mudar, que precisa de haver mudança, dá o braço, faz alguma coisa, quer dizer, tenta mudar você. Exato. Então, começa pela gente. Olha, muitas das vezes as pessoas, principalmente com mulher, elas falam assim, mas só eu que mudo, só eu que faço, só eu que aconteço. Sim, mas muitas das vezes essa mudança vai começar de nós. Alguém tem que mudar, que seja você, que seja você. Mas tem que acontecer, alguém tem que mudar, não é verdade? Sim. Porque senão o relacionamento não vai mudar, não vai haver diferença se alguém aquela frase, alguém tem que dar o braço a torcer. Exato. Não gosto muito dessa frase, não, mas é mais ou menos assim. Entendo. Alguém tem que mudar. Se o outro não está enxergando porque ele está cego, dê o seu braço, seja o sustento, ajude. E Né? A gente precisa junto. fazer alguma coisa. Atravesse junto. Atravessa junto. Né? Você já está ali no caminho, você vai voltar para trás, larga ele cego ali sozinho? Ou não? É melhor ir junto. Fabiana Teixeira está escrevendo aqui, ó. Infelizmente, parece que vocês estão relatando a minha vida. Não sei o que fazer para mudar essa situação. Fabiana Teixeira, quando terminar essa live aqui, pode me chamar no direct, pode chamar a Érica, quem você ficar mais confortável para conversar. Eu tenho certeza que nós podemos te ajudar. Nós estamos aqui, ó, estendendo o braço. Pega o braço e vamos caminhar, tá? Isso aí. Eu tenho 20 anos de casado, meu pai e minha mãe têm quase 50. Assim como o corpo necessita de alimento, o casamento também precisa ser cultivado dia após dia. Exato. Isso mesmo. Não tem como ter sucesso no matrimônio onde as partes que tomaram uma decisão junta há anos fazem um trabalho mútuo. Os dois têm que estar envolvidos nas causas que envolvem o matrimônio. Seja responsabilidade financeira, criação de filhos, gestão do lar e intimidade. Hoje, uma das coisas que eu vejo muito aqui, a gente até já conversou, né? Os casais que estão tendo picuinhas, porque tem maridos querendo dar castigo na esposa na questão da intimidade e tem esposa que está dando castigo no marido na intimidade. Os valores estão se perdendo. A prioridade, a disponibilidade, não tem sido eu vou atendê-la e eu vou atendê-lo. E aí, a maioria dos problemas do matrimônio tem o problema do dinheiro, tem o problema da compatibilidade, tem o problema da criação dos filhos, tem o problema da gestão do lar. Mas a intimidade, acho que é um dos maiores problemas que eu ouço aqui de casais ou de indivíduos, seja homem, seja mulher, nessa questão de esse é o maior problema. E às vezes o maior problema é a desconexão da realidade. Por que eu casei? Por que eu assumi uma família? Onde eu quero chegar com tudo isso? O que eu tenho que atentar aqui? Onde eu tenho que chegar? Onde eu tenho que me posicionar? Onde eu tenho que me colocar? Eu estou ouvindo? Eu estou sendo ouvido? Estamos ajustando? Estamos alinhando? Está tendo conversa? Não tem. É o homem que passa o tempo todo no telefone, a mulher falando, eu não sei mais o que fazer, porque a gente nem conversa, porque o tempo todo que eu olho, ele está com o telefone na mão. Mulher surtando, porque está cheio de coisa para ele fazer, o cara está deitado no sofá mexendo no telefone, e às vezes está jogando, às vezes está vendo vídeo nada a ver. A vida das pessoas é dela, está tudo certo, mas aí depois vem procurar ajuda porque está com problema, quer separar. Por quê? Não porque eu fico no telefone, minha mulher está achando ruim, mas ela tem que achar bom. Ou vice-versa. E aí, a intimidade. Teve problema no dinheiro, a mulher já bloqueia. Por quê? Aí as contas vão ser supridas, os filhos vão ficar desassistidos, aí o lar vai ficar em deficiência, em debilidades, e vai refletir também lá na intimidade. Então, é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Mas também está existindo a necessidade das reavaliações das relações. Porque tem muitos se perdendo nos seus papéis aí e está querendo transferir isso para o outro como se o outro tivesse culpado. Na verdade, não tem culpa. Talvez nós estamos deixando de assumir o nosso papel e por não ter coragem de assumir isso, eu quero transferir, eu quero sentir o outro, quero que o outro se sinta responsável por aquilo que eu não quero fazer. E na verdade, vamos pensar, na hora de fazer um juramento, ali diante de Deus, dos homens, na hora daquele juramento ali, eu não vou ter intimidade com meu marido só se as contas estiverem pagas, só se os filhos estiverem sendo bem criados. Não vai ser só assim. Não tem uma condição para isso. É livre, assim como todas as objeções que os dois colocam.
Então tem que entender que o juramento é na saúde, na alegria, na tristeza, na doença, é criar filho, gerir o lar, finanças, controle das emoções e intimidade. Então, todos os cenários têm que ter alinhamento. E tem que lembrar que o juramento, nenhuma ação por causa do juramento está ligada a uma condição. E quando começa a colocar isso, alguma coisa está errada. E na maioria das vezes é um posicionamento que eu não quero ter porque eu quero transferir isso de alguma forma. Então precisa ser investigado se não tem um trauma, se não tem um bloqueio, se não foi algum episódio traumático, se é doenças que a mulher tem. É ter coragem de assumir a imperfeição e buscar ajuda. E assumir essa responsabilidade de forma que eu não quero penalizar ninguém por aquilo que eu não resolvi. Né? É tipo beber o veneno esperando que a pessoa morra. Tem que parar com essa mentalidade. Porque acredito que assim as relações vão se tornar mais saudáveis e vão ter casais mais felizes aí. E, na verdade, Ulisses, as pessoas elas trocam esse posicionamento. Sim. Porque a intimidade entre o casal, ela traz esse ajuste. As pessoas elas colocam essa intimidade entre o casal como se fosse assim. Tem que estar tudo bem para que haja intimidade. Isso. Tem que estar... As contas têm que estar pagas, os meninos têm que estar bem vestidinhos, arrumadinhos, para a casa feito, a comida tem que estar tudo ok lá, tem que estar tudo certinho, aí a gente vai ter a intimidade. E, na verdade, é o contrário. Se o casal estiver íntimo, conectado, essa intimidade do casal, essa conexão entre o casal, ele faz com que esse casal esteja tão alinhado, tão ajustado, que as outras áreas elas vão começar a se ajustar. Exato. Alinhamento. Por quê? Tudo em volta vai girar em torno desse ajustar-se do casal. Porque o casal ele vai estar alinhado, eles vão estar em unidade. E se for olhar, até a Bíblia fala sobre isso, sobre a unidade do casal, sobre onde dois concordarem. A Bíblia fala sobre a unidade vai trazer a glória de Deus. Isso. Tudo fala sobre unidade, sobre união, sobre estarem juntos, sobre concordância. Então, tudo isso faz com que traz esse ajuste, o casal está em conexão, as outras coisas vão se ajustar. Só que aí as pessoas fazem o contrário. O que que eles fazem? Ah, não, tem que estar tudo bem para depois vir a intimidade. E não, é o contrário, né? A gente precisa... Vamos nos unir. Numa guerra, o que os soldados fazem? Eles se unem ali, na frente de guerra, todo mundo com um escudo e vão. Ninguém vai sozinho não para a guerra, não. Vai junto. Já viu algum soldado sozinho para frente de guerra? Não vai, eles se unem. Vai ver aquele filme Os 300. Uau. Já viu? Uhum. Eles põem os escudos e vão todos juntos para frente de guerra. O povo hoje em dia, as famílias, eles querem ir sozinhos, vai voltar todo mundo bombardeado. Com certeza. Né? Precisa, de fato, ter um entendimento sobre isso aí. É posicionamento. Não tem jeito. É alinhamento com posicionamento. Quer solucionar os problemas? Vai precisar de uma ajuda externa, às vezes, sim. A ajuda de Deus é primordial, mas se não tiver um alinhamento, um bom relacionamento, uma boa conexão, fatalmente vai estar fadado ao fracasso. E aí depois é só lamentar as perdas. Érica, obrigado por esse tempo. Hoje foi sensacional estar novamente aqui, aprendendo, compartilhando. Sei que talvez teremos mais coisas para poder tratar, mas vamos deixar esse gostinho de quero mais. E semana que vem nós vamos estar aqui novamente. E vamos estar aqui, gente, provavelmente na mesma quinta-feira, que na sexta nós temos um encontro aqui com a Ângela Cirino em BH. Sim. E na sexta-feira não vai ser possível nós fazermos. Mas você que esteve aqui até agora, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo tempo, né, pela dedicação, pelo carinho com o trabalho que nós estamos fazendo de forma
é apaixonada, porque eu estou tomando cada vez mais paixão por cuidar de famílias, de casais, das relações. A Érica já tem isso muito bem desenvolvido na história dela, junto com o marido. E é isso. Então, sempre que pudermos, vamos estar aqui trazendo conteúdo de relevância para poder conseguirmos aqui, junto com as nossas experiências, ajudar vocês nos seus desafios aí. E quando a gente abrir caixinha de pergunta, manda lá. Quiser mandar no direct, manda também. Interage com as nossas publicações, porque nós estamos ali para servir. Mais do que só ter um posicionamento, é servir. E estamos aqui por um propósito, que é contribuir para que hajam famílias restauradas pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Isso aí, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Resumindo, né? Nós falamos sobre crescimento pessoal e crescimento a dois. E é isso, alinhamento, posicionamento, é decisão. Eu fiz uma postagem essa semana que eu falei sobre isso. Eu falei que decisões definem destinos. Verdade. Então, nós precisamos disso, nós precisamos decidir. Muitas das vezes, nós não decidimos e nós ficamos paralisados. Alguém precisa decidir. Essa mudança, ela tem que partir de alguém, né? Então, que parta de alguém. Se você que está aí do outro lado precisa dessa ajuda, precisa de terapia, tem aqui eu, tem o Ulisses, né? Procure, não deixe, não negligencie essa sua necessidade de ajuda, porque às vezes o casal não dá conta sozinho, e a gente reconhecer que precisa dessa ajuda já é um passo, né? E vale a pena. Família é projeto de Deus. Vale a pena lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família. Investimento em família tem sucesso garantido. Verdade. Isso aí. Tenha uma boa noite, viu, Tchau, gente? tchau. Eu vou tirar uma selfie aqui. Aí, ó. Já já eu te mando, viu, Érica? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tá joia. Obrigado. Deus te abençoe a todos. Obrigada. Até mais. Boa noite.